É 1 Coríntios 2, a partir do verso 4. A Bíblia fala: e meu discurso e a minha pregação não estava em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E hoje, caminhando nesse caminho da sabedoria, eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre o que é sabedoria. O que de fato é sabedoria? Nós temos que entender o que é sabedoria. E eu encorajo vocês durante essa semana, eu sei que tem um estudo, tem as lives, tem todo um cronograma, mas estudem 1 Coríntios 2. Aqui você vai ver um paralelo do que é sabedoria humana, o que é conhecimento humano, o que é sabedoria de Deus. E nós devemos ficar com a sabedoria de Deus, porque é a sabedoria de Deus que transforma as nossas vidas. É a sabedoria de Deus que nos leva para um outro patamar. É a sabedoria de Deus que conduz a nossa vida para que eu e você, a gente não pare no meio do caminho, para que os planos de Deus, os sonhos de Deus não sejam paralisados por causa da falta da sabedoria. Então, vai ficar de dever de casa estudar, ler 1 Coríntios 2. Ok, pastora? Autorizado? Então, estudem e vocês vão ver um paralelo, que é a sabedoria do homem, o que é sabedoria de Deus. Eu quero ficar com a sabedoria de Deus. O mundo chama de sorte, mas a Bíblia chama de sabedoria. E o que é sabedoria? Vamos fazer aqui uma breve análise do que é sabedoria. É a habilidade de discernir o momento certo das coisas. Às vezes as coisas não acontecem porque não discernimos o momento certo. Não é só fazer, é o momento exato, a eficácia de fazer no tempo certo. Sabedoria é discernir com rapidez aquilo que Deus tem para você, é saber escolher aquilo que Deus tem para você. Só que tem muitas pessoas que escolhem, mas escolhem fora do tempo, perde o time, são vagarosos a tomar a decisão certa, e nós vivemos diante de situações que todas as horas, eu como empresário, eu sempre preciso de sabedoria, porque eu estou às vezes sentado para entrevistar um funcionário e eu pergunto, meu Deus, eu contrato ou não contrato? E muitas das vezes a negativa vem e eu contrato. Isso é o quê? É falta de sabedoria. Como é que o discernimento veio? A luz ficou vermelha e eu avancei. A luz ficou vermelha, eu não posso avançar, eu tenho que recuar. É nessa hora que muitos contam com a sorte e esquecem da sabedoria. Não dá para contar com a sorte. Se Deus já sinalizou que não é para pegar a direita, eu não posso pegar a direita. Se Deus já sinalizou que eu não posso pegar a esquerda, eu não vou pegar a esquerda. Só que muitas das vezes nós espiritualizamos o que não é para espiritualizar e demonizamos o que não é para demonizar. Então já vê ali uma nota que não é para fazer, que não é para comprar aquele imóvel, que não é para comprar aquele carro, que não é para ter aquele relacionamento, que não é para ter aquela amizade. Então é hora de recuar, porque a sabedoria vai ser discernir no tempo certo. É tipo assim, é não perder o time, é no momento exato, porque quando você chega no nível onde você tem o discernimento rápido, você evita dores. Quando você é rápido para, isso aqui não dá para mim. E no meio de tudo isso, para definir o que é sabedoria, eu quero fazer uma pergunta. Quem é a sabedoria? Quem é a sabedoria? O que é sabedoria para você? E quem é a sabedoria? 2 perguntas. E qual é a diferença de sabedoria e conhecimento? Vamos começar pelo conhecimento. Conhecimento a gente adquire. Quem aqui foi para a faculdade adquiriu o conhecimento que aquela faculdade lhe ofereceu. A vida oferece conhecimento. O nosso trabalho, o nosso dia a dia, nossas labutas, nossas experiências, ela vai nos oferecendo conhecimento. Ler um livro oferece conhecimento. Ler a Bíblia oferece conhecimento. Então, nós vamos recebendo diversos conhecimentos. E hoje nós estamos vivendo um problema seríssimo, porque
estamos, ou muitas pessoas, não aqui nessa igreja, lá no outro lado da rua, estão adquirindo conhecimento errado. O conhecimento do TikTok, o conhecimento do Instagram, o conhecimento do YouTube. Muitas pessoas vendendo um lifestyle que não tem, vendendo um conhecimento que não tem. Aí a gente pega aquilo como sabedoria e a gente aplica para as nossas vidas e não dá resultado. Porque estamos adquirindo, de alguma forma ou de outra, estamos adquirindo um conhecimento. Então, quando eu ligo a televisão, quando eu abro um canal no YouTube e eu assisto alguém falando abobrinha, eu estou recebendo aquele conhecimento. É um conhecimento que às vezes é ruim, muitas das vezes, mas tem muito conhecimento bom. Boas pregações, boas palavras, bons estudos. Tem muito conteúdo bom na internet, mas a gente tem que saber o quê? Selecionar. Porque o conhecimento a gente adquire, mas a sabedoria, ela é dada somente por Deus. Conhecimento você adquire, sabedoria você recebe de Deus. Não tem como, muitas das vezes a gente fala assim, eu quero ser sábio, mas não toma atitudes de sabedoria. Fica com conhecimento humano, fica com conhecimento que não é o conhecimento que Deus tem preparado para a sua vida, para a sua jornada, e você vai trilhando um caminho do conhecimento. E quando a gente trilha um caminho do conhecimento, a gente entra em alguns caminhos que não são os caminhos que Deus tem para as nossas vidas. Quantas vezes eu tomei decisões erradas? Quem aqui, só eu que tomo decisão errada, quem aqui já tomou uma decisão errada pelo conhecimento? O irmão ficou animado. E é normal, porque somos seres humanos. Nós estamos aqui, diante de mim e de você, todo dia tem dois caminhos. E a gente, às vezes, escolhe o caminho errado. Mas o bom é que tem como recalcular a rota. Tem como recalcular a rota, tem como sair de um ciclo de repetição que me prejudica. Entende? Se eu sei que dormir tarde me prejudica, por que eu não começo a dormir cedo? Se eu sei que eu não posso lidar com bebida, por que eu compro a bebida? Tem pessoas que não conseguem, não podem. Se o camarada ele tem um vício com jogo, com jogatina, não anda perto de jogatina, não abre esses aplicativos de jogo, vai dar ruim. E os estudos mostram aí que tem muito crente gastando dinheiro com jogo, perdendo dinheiro, perdendo casamento. Falta de quê? Sabedoria. Vai só no conhecimento, não tem sabedoria. Vai dar certo, dessa vez vai dar certo. Mas vamos sair desse assunto que é muito polêmico e vamos ficar com a palavra, porque é a palavra que traz vida, é a palavra que transforma, é a palavra que muda nossas vidas. Como a gente adquire conhecimento? Buscando em Deus e na palavra. Buscando em Deus e na palavra. A melhor mentoria que você participará na sua vida é a mentoria onde você senta, pode ser com água, pode ser com café, pode ser com chá, com leite, você escolhe a bebida, mas é você sentar e você se debruçar na palavra de Deus e dizer assim, Senhor, fala comigo, eu preciso da tua palavra, eu preciso da tua instrução, eu não sei, eu não tenho o conhecimento que eu preciso para viver a vida que o Senhor tem para mim, então me orienta, me instrui na tua palavra, eu preciso da tua palavra, eu preciso do conhecimento que a tua palavra tem para a minha vida. E aí você começa a mergulhar na palavra e a palavra começa a te entregar segredos, ela começa a te entregar detalhes, você começa a entrar na frequência do céu e a sua vida começa a ser transformada. E você sai de um fluxo de erro, sai de um fluxo aonde você faz um ajuste na sua vida e você começa a viver o novo de Deus, porque você decidiu mergulhar na palavra de Deus e dizer assim, eu vou beber da sabedoria que emana do trono da graça, eu vou beber da sabedoria que eu só encontro na palavra de Deus, eu vou desfrutar da sabedoria que está na Bíblia, e é uma sabedoria que ela funciona há quantos e quantos há milhares de anos. Há quanto tempo a Bíblia funciona? Desde a criação do mundo, desde sempre. Antes mesmo de nós existirmos, a sabedoria de Deus já estava presente, transformando as nossas vidas. Nós precisamos mergulhar e entender que o que está funcionando há
desde a criação do mundo, funciona hoje, funciona para mim, funciona para você. É a palavra de Deus que vai transformar nossas vidas. Vamos parar de procurar conhecimento aonde não tem sabedoria. Vamos buscar sabedoria na Bíblia, na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que transforma as nossas vidas. A sabedoria do mundo se reduz a nada. Nada. Nada, nada, nada. Ela trata apenas de coisas terrenas. E para mim e para você que decidimos levar uma vida com Jesus, sabedoria terrena não nos leva a lugar nenhum. O que nos leva ao próximo nível é a sabedoria do céu. É o conhecimento de Deus, é o conhecimento da palavra de Deus, daquele que criou o mundo, daquele que criou você, daquele que te viu antes mesmo de você nascer. Quando eu vejo uma mulher grávida, nós vemos ali, se ela estiver grávida de uma menina, tem 3 gerações ali. Tem a mãe, a filha e a neta. Dentro de uma mulher, dentro de um útero de uma mulher que carrega outra mulher, tem 3 gerações ali. Quem fez isso? Foi o homem? Foi Deus. Então imagina o detalhe da criação. O que Deus tem preparado para mim e para você vai de geração em geração. E hoje eu quero chamar a sua atenção a buscar o conhecimento de Deus. A sabedoria de Deus é diferente porque ela revela a verdade do céu. E a verdade do céu é a tua identidade, a verdade do céu é o teu DNA, a verdade do céu é o que conduz a sua vida. A verdade do céu é a verdade de Deus para a sua vida. E é o que faz você andar em sabedoria divina e não achar que é sorte, que é acaso ou que seja o que for. Eu achei uma casa, foi sorte? Foi não, Deus estava preparando, você orou. Pelo amor de Deus, achou uma oportunidade, não foi sorte, foi Deus que achou para você, foi Deus que foi misericordioso, Ele conhece a verdade. E saiba que vai ter oportunidades que não vão acontecer, sabe por quê? Porque Deus sabe do seu futuro. Quando a Ruth, ela ficou viúva, porque Deus sabia que no próximo estágio da vida dela, haveria uma mudança radical na vida dela, mas ela foi o que? Sábia, ela seguiu uma orientação, uma inclinação, tenho certeza que não foi coisa da cabeça dela, ela poderia ter seguido o caminho da cunhada, mas ela decidiu ir com a sogra, e ela encontrou Boaz, e o que é que a Bíblia fala? E ela teve um filho, que se chamava Obed teve um filho que se chamava Jessé, e Jessé teve um filho que se chamava Davi. Imagina se ela ficasse tristinha, porque ali ela perdeu o marido dela, eu nem sei como esse marido era, se era bonzinho, não sei, eu não estudei sobre ele, mas ela poderia ter ficado preso àquele ciclo de viuvez, e não avançado para o novo de Deus, e por ela ter avançado, ela foi vó, o bisavó ou vó, errei a conta aqui. Ela foi mãe de Obed, Obed foi mãe de Jessé, Jessé foi... É isso aí. Foi da família. Às vezes você está passando por uma situação e você está dizendo, o que vai ser segunda, o que vai ser amanhã? Deixa eu te falar, Deus, Ele foi amanhã já. Ele visitou o seu futuro. Para que esse futuro seja bom, como a verdade do céu, eu preciso acessar a verdade do céu para a minha vida. E muitas das vezes é muito complicado a gente viver só da verdade do céu. E é tão feio eu falar só da verdade, porque é a única verdade. É muito pouco, é muito mesquinho da minha parte eu dizer só a verdade. É a única verdade. E quando nós tomamos as nossas decisões baseadas na verdade do céu, a nossa vida muda. O nosso destino muda, a nossa próxima estação muda. Então, se alguma situação mudou na sua vida, lembra que amanhã, semana que vem, mês que vem, pode haver uma reviravolta e você pode dar a luz a um rei, a um príncipe, a uma pessoa que vai transformar uma nação. Agora, se você fica preso, ela seria apenas uma viúva. Existem pessoas que estão vivendo uma viuvez, porque não decidiu
virar a página e falar: Senhor, eu quero a tua verdade. Eu quero o que o Senhor tem para a minha vida. Quando chegarmos nesse nível, a gente vai viver as verdades dos céus. E você não vai sofrer demais quando as coisas não acontecerem como você planejou. E muitas vezes está acontecendo como não está acontecendo porque, do jeito que planejamos, porque não estamos planejando da forma correta, não estamos acessando a verdade do céu. Amém ou não amém? Amém. 1 Coríntios 1,30 fala: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Vou ler aqui na King James. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual por parte de Deus nos foi feito sabedoria e justiça e santificação e redenção. Quem é a sabedoria? Jesus. Sabedoria de Deus. Então, se ele está com a sabedoria, se ele é a sabedoria, e se não, em Jesus eu tenho acesso à sabedoria e ele se fez sabedoria por mim, por você, eu vou buscar sabedoria aonde? Aonde? Tem algum lugar melhor do que Jesus para buscar sabedoria? Se tem, eu quero saber, porque eu quero saber. Tem? Sim ou não? Sabedoria do céu, que transforma nossas vidas. Não vamos encontrar. Então, se eu sei que Jesus é sabedoria, eu não vou perder mais tempo. 1 Coríntios 1, 24 fala. Eu falei o verso certo, eu falei 2 ou o primeiro? Certo, né? Então, 1 Coríntios 1, o 24 fala: mas para os que são chamados tanto judeu como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Não tem sabedoria melhor do que essa. Não tem. Então, eu não vou perder tempo. Então, você vai estudar em 1 Coríntios 2 e você vai ver e vai escolher sabedoria humana ou sabedoria de Deus, conhecimento humano ou conhecimento de Deus. Jesus é a sabedoria de Deus. Sabedoria para quê? Sabedoria para administrar a sua empresa, sabedoria para administrar a sua casa, sabedoria para cuidar da sua família, sabedoria para cuidar dos seus relacionamentos, sabedoria para viver. E se sabedoria não fosse algo importante, não teria 31 capítulos dedicados a falar de sabedoria. Então tem sabedoria para tudo. Então, no livro de Provérbios, nós vamos encontrar instrução para administrar, para governar, para relacionar, para viver. Então, nós vamos buscar em Deus e na palavra essa sabedoria como algo de muito valor e de maior valor. Porque a partir do momento que eu tenho sabedoria, eu não vou me expor a que o diabo quer que eu seja exposto. Porque quando eu tenho sabedoria, eu não vou entrar em lugares que Deus não quer que eu entre. Quando eu tenho sabedoria, eu não vou fechar contrato com quem eu não devo fechar contrato, porque às vezes apenas um contrato assinado com essa pessoa vai atrasar a sua vida. Quanto tempo Deus ficou sem se comunicar com Abraão, depois que Abraão saiu da sua parentela? Sai da tua parentela, ele leva um parente. Aí o parente dá problema, aí ele fala assim, ó, vamos escolher aqui. Aí o parente, muito esperto, fala... Aí o Abraão fala o quê? Ó, se tu escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher... O bonito escolheu o lugar verde, bonito. Ele olhou para as campinas, ele falou, coisa linda, vou para lá. E Abraão ficou com o quê? Com a parte mais feia. Mas aí Deus fala com Abraão, logo depois que Ló vai embora. Ei, você já está na terra que eu te prometi. Nessa terra você vai prosperar. Então, existem pessoas que não podem estar nas nossas vidas para que eu e você viva a sabedoria de Deus. E às vezes você está sofrendo porque tem pessoa que não quer estar com você, que ela vive fazendo comentário errado sobre você, porque diz que crente não fofoca, faz comentário. Você não sabia disso, não? Comentários ruins. Comentários que te colocam para trás. Você está feliz porque comprou um carro, ele fala, mas olha, já aconteceu com vocês? Você compra um carro, a pessoa fala assim, olha, mas aquele outro carro preto, ele tem um motor melhor, ele tem um desempenho menor, ele é mais econômico. Está procurando a pessoa errada. E isso tira a sua força. Porque às vezes você cortou o cabelo, achou que está bonito, aí você pede a opinião da pessoa errada e ela fala, não ficou bom não. Aí você volta para mudar o cabelo.
Porque está buscando no conhecimento errado, com a pessoa errada, com a pessoa que não é feliz com o seu sucesso. Agora vai ter pessoas que vai ser sincero com você, mas ele vai saber tocar em você e vai dizer assim, amigo, ó, seu comportamento não está legal. Em amor. Vai ser aquela ferida leal. Que ela vai dizer, muda teu comportamento, você não está sendo você. Você está sendo um personagem. Muda. E é muito fácil quando nós convivemos com a pessoa, ver que a pessoa está sendo um personagem. Uma mãe conhece quando o filho está sendo um personagem. Deus conhece quando nós estamos sendo personagem. E Deus não quer que eu e você sejamos personagens. Ele quer que eu e você busquem na palavra dele conhecimento e sabedoria. Para que possamos viver aqui na terra e deixarmos um legado, deixarmos uma história, transformar uma rua, transformar uma cidade, transformar uma geração através da sua decisão. E eu quero deixar 4 chaves para adquirir sabedoria. A primeira chave é temor ao Senhor. Tome nota. Temor ao Senhor. O temor é a chave da sabedoria. Como eu falei anteriormente, quando você tem temor, você não vai naquele lugar que ativa o seu pior. Quando você tem o temor do Senhor, você não vai ficar de conversinha com quem você não deve. Quando você tem o temor do Senhor, você não vai passar um cheque já sabendo que não vai ter fundo. Quando você tem o temor do Senhor, você não vai comprar aquele carro e dizer assim, foi Deus, amém, meu irmão, amém. Eu já fiz isso, viu? Eu não estou falando, comprei carro pela fé. Há 35 anos, não, eu não tenho tanta idade assim não, há 25 anos atrás, meu primeiro carro, comprei pela fé, tive que entregar o carro para o banco. Irresponsável. Não fiz a conta certa, não busquei a sabedoria certa de dizer, vou comprar um carrinho velho e depois eu vou subindo. Quis logo o milagre. Porque o milagre antes do tempo é o quê? É dor, é vergonha, é agonia. Mas se buscar a sabedoria de Deus, Deus vai dar estratégia assim para você. Olha só, eu encontrei turmalina na Paraíba, é uma pedra preciosíssima. Eu era para ter ficado milionário com 17 anos e nunca mais ter trabalhado, só fazer a obra do Senhor. E eu vendi as turmalinas como coisa sem valor, porque eu não sabia que era turmalina Paraíba. Pesquisa aí na internet o que é turmalina Paraíba. Falta de quê? De conhecimento. A Bíblia fala que meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias falou, o povo está... Foi Oséias? O povo está perecendo por falta de conhecimento. Eu podia ter ficado milionário com aquelas pedras de turmalina. Olha, eu me lembro que eram umas 3 garrafas de 2 litros e cheio de pedra preciosa. Era muita pedra, pedras preciosas. Levei para a Universidade Federal da Paraíba. Ele falou assim, é uma turmalina de boa qualidade. Aí eu falei, beleza. Aí eu lapidei um bocado, fiz uns pingentes, vendi, ganhei um dinheiro, botei algumas na Caixa Econômica, dinheiro fácil, rápido, fui na Caixa Econômica Federal, espero que vocês nunca tenham feito isso e nunca precisem, porque a Bíblia fala que a gente vai emprestar muito, a gente vai dar. Eu pegava minhas joias e colocava lá na Caixa Econômica Federal para pegar um dinheirinho e perdia minhas joias. E se eu tivesse guardado aquelas turmalinas Paraíba, eu tinha me aposentado, ou eu tinha avançado muito rápido no projeto de Deus. Mas sabe o quê? Eu vou ficar preso. Ainda bem que eu não sabia na época, eu fiquei sabendo 20 anos depois, que era caro. Então tá tudo certo, avancei. Mas o temor do Senhor não vai deixar você fazer negócio errado. O temor do Senhor não vai deixar você... Gente, a gente se engana porque quer. Quem aqui já foi fechar um negócio e sentiu um friozinho aqui e fechou? Quem? Eita, só 3, ô coisa boa. Ô igreja abençoada, 4, 5... corajosos, né? Gente, a gente se engana. O frio veio, o embrulho. Aí você olha para o contrato e fala, eu dou conta porque Deus é fiel. Aí bota no YouTube e procura, palavra de fé. Aí encontra o primeiro pregador, olha, pá. Não olha, pá, ninguém aparece para te ajudar a resolver o pepino, para devolver a casa, não perder o dinheiro que você deu. Gente, são duras verdades. E eu falo de coisa que eu já fiz. Eu tenho 40 anos e até dar certo foi muita luta, foi muita labuta.
Meu Deus do céu, eu acordava redondo e dormia quadrado. Isso é a definição de burrice. Mas eu perseverei. Aí um dia que Deus falou assim, meu filho, você está quebrando a cabeça demais. Vamos realinhar a rota? Aí eu realinhei a rota. Depois de 13 anos, olha misericórdia. 13 anos errando, cheguei em Brasília, Deus começou a transformar a minha vida e transformar a minha história. Mas aí agora, eu não estava sendo irresponsável. Tem um recurso para comprar isso aqui? Ok, tem, mas eu não estou precisando. Porque sempre orando e perguntando a Deus, Senhor, eu posso... Todas as lojas que eu abri e eu não orei, foram lojas que não fluíram como deveria. E todas as lojas que eu orei e que eu pedi orientação a Deus, são lojas que fluíram e trouxeram resultado. E as que eu não orei e eu deixei abrir e eu achei que tinha orado por burrice, não deram certo. Aí você fala, mas gente, vai alugar uma loja para abrir um comércio? Ora. Se não tiver sinal verde, não abre. Vai ter a loja certa. Vai ter a loja certa. Provérbios 9:10 fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo e prudência. O temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Se você tiver temor ao Senhor e tiver responsabilidade de pedir orientação a Deus, você vai errar menos. Você vai pecar menos. E você vai ter a grata alegria de dizer, eu não produzi como eu queria, mas eu não vou precisar voltar e refazer o trabalho. Porque refazer o trabalho é muito ruim. Por não ter temor ao Senhor e falar besteira para uma pessoa e ter que voltar para pedir desculpa, é uma vergonha que você não precisa passar. É muito ruim ter que voltar para refazer uma ponte que foi quebrada. É trabalhoso, mas o temor do Senhor, ele vai te livrar dessas situações. Temor do Senhor é saber quem Deus é e ter consideração por Ele. Que nem um filho que tem consideração pelo pai. Consideração pelo pai. O filho sabe que o pai não gosta que buzine na porta da casa. Ele nunca vai buzinar na porta do pai. Você sabe o que é buzinar? Bebê. Você para na frente da casa e buzina. O avô de Sara, quando eu comecei a namorar com ela, o velho ficava bravo. E eu não sabia. Eu buzinava e aí ele disse que de dentro de casa ele queria me matar, porque eu buzinei. Mas não me falaram que não podia buzinar na casa dele. E ele ficava saraiva comigo, entendeu? Pergunta besta, tolerância zero. Quando eu descobri que ele não gostava de buzina, eu parei de buzinar. Pá. Temor do Senhor é considerar o Senhor. E se a Bíblia fala que eu não posso fazer determinada coisa, eu vou respeitar o Senhor. E eu vou viver sabedoria do céu. E eu vou acessar o céu e vou viver o que Deus tem para a minha vida. Temor não é medo, temor é respeito. Temor é amor. Temor é aborrecer o mal. Quando você chega no nível que você está aborrecendo o mal, você está subindo de nível, você adquiriu temor do Senhor e você é uma pessoa sábia. Porque você vai aborrecer o mal. E quando você aborrece o mal, algumas pessoas se afastam da sua vida. Então isso é bom demais. Tem algumas pessoas que têm que se afastar mesmo. Número 2, amor ao conhecimento. Amor à palavra de Deus, a buscar na palavra de Deus, a buscar entendimento que a palavra tem. Oséias 4:6 fala na primeira parte, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, quando eu busco na palavra, eu vou ter conhecimento e eu vou adquirir sabedoria. E não o conhecimento do mundo, mas eu vou adquirir o conhecimento do céu. Um conhecimento que transforma, um conhecimento que muda nossas vidas e que a gente vai avançar e vai dizer assim, eu tenho conhecimento, eu respeito o Senhor, eu considero o Senhor e agora eu tenho conhecimento. Porque como é que eu vou receber, como é que eu vou amar o conhecimento, reconhecer se eu não sei as regras? E agora eu sabia uma regra, na casa do seu Célio não pode buzinar. Não buzino mais. Então agora eu tinha conhecimento e consideração. E muitas das vezes nós não temos o conhecimento do que desagrada a Deus e vamos caminhando, vamos seguindo e entramos num fluxo de erro. Aí a gente fala, minha vida está dando errado porque eu não tenho sabedoria, porque eu não tenho conhecimento, porque eu não tenho quem me indique, porque eu não tenho
um amigo muito forte, não tem um advogado poderoso, mas você tem o conhecimento que vem de Deus. Então você busca o conhecimento, você ama o conhecimento, você tem o temor do Senhor e você entra num novo nível de vida. João 17 fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu vou pegar a palavra de Deus e vou viver com ela como a única verdade absoluta da minha vida. Eu vou viver, eu vou mergulhar o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que eu posso, eu vou fazer. A Bíblia fala que eu não posso, eu não vou fazer. João 8,32 fala, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, amar o conhecimento vai transformar a sua vida. Amar o conhecimento vai te levar para o próximo nível. Amar o conhecimento vai fazer que você erre menos. Se você tem conhecimento que você não pode fazer determinadas coisas no trânsito, você vai errar menos. Então, você não vai ter multa. Então, quando você não vai ter multa, você não vai precisar culpar o devorador, o cortador e o migrador, porque você tomou multa, porque não conhecia as leis de trânsito. E tem muita gente culpando o cortador, o migrador e a serpentina, e está andando na velocidade errada. Então, se tem uma regra que não pode passar de 80, se passar de Brasília, eu visito Brasília, eu recebo 5 multas. É falta de sabedoria. Mas lá não, ela é semáforo demais. Muita sabedoria do governo. É semáforo um atrás do outro. A cada 200 metros tem um semáforo. Um semáforo não, um pardal, um radar, um negócio desse aí. É muita covardia. Aí pode andar 80, você bota 80. Agora eles medem, se você, do ponto inicial até o final, se você ultrapassar, eles calculam e chega a multa. E se você passou por 10 pardais, é 10 multas. Aí você tem que ter conhecimento e freio no pé, andar devagar. Isso é conhecimento, sabedoria. Teve esse conhecimento, você foi em Brasília, dirigiu o carro, vai chegar a multa. Pode esperar, vai chegar. É profecia não, tu vai ver. Vai chegar. Mas é o conhecimento. Agora eu estou falando para ele, e quem é de Brasília está assistindo, em Brasília, ande 10% abaixo. Aí você vai ver a sabedoria e o temor, o medo daquelas câmeras, o respeito, não o medo, né? Você vai respeitar ela, você vai ver a câmera e vai dizer, não, eu te respeito, eu vou devagar. Imagina se tivesse um radar no céu, nos multando, como estaria a nossa conta? É brincadeira, mas é verdade. Salmo 119, 105 fala o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, o conhecimento vai te dar sabedoria, o conhecimento vai te salvar, o conhecimento vai te levar para o próximo nível. Amém? Número 3, honra. Nem todo mundo você tem que honrar. Tem muita gente honrando quem não deve honrar. Enquanto deveria estar honrando o pai e mãe, nunca fez um almoço para o pai e para a mãe. Faz almoço para o fofoqueiro. É verdade. Isso acontece nas melhores famílias, nas melhores empresas. Honra o funcionário errado. Tem um funcionário ali que está se sacrificando na empresa, mas tem um conversador. Aí o conversador é o que ganha. Gente, o conversador é o mala. O conversador sempre ele vai estar na frente. Porque ele fala, ele expressa. Esses dias eu mandei uma mensagem para a pessoa, está precisando de quê? A pessoa não me responde o que estava precisando. Eu perguntei, está precisando de quê? Eu quero ajudar. Espero que ele não veja o vídeo. Não, se precisar eu falo, Deus está ajudando. Meu amigo, se Deus está ajudando, eu não preciso mais ajudar. Mas se tivesse falado, estou precisando de indicação de um emprego, aí eu vou tentar conseguir. Mas a pessoa não responde. Então, muitas vezes, nós não estamos respondendo. Por quê? Falta conhecimento. E quem não merecia está recebendo aquela honra. Nós temos que honrar pai e mãe, nós temos que honrar a autoridade, nós temos que honrar leis, nós temos que honrar pessoas que nos servem. Se você tem uma função... A gente que vem do Nordeste, tem muito nordestino aqui, geralmente a pessoa tem muitos funcionários em casa, e funcionários que ficam 30, 40 anos. Na casa da minha avó, teve uma que morreu na casa do... As 3 morreram lá. Morreram velhas. A minha bisavó morreu com 110, a funcionária dela morreu... A minha bisavó faleceu com 110 anos e as funcionárias dela chegaram a 95, 96 anos. Ela foi a última praticamente a falecer. Só uma morreu depois que ela. E meu avô ainda cuidou de uma. A gente cuidou da última com todo mundo já morto. Meu avô, minha avó, minha bisavó. Então, é honrar quem tem que ser honrado. E não andar com quem Deus não quer que você ande.
Tem pessoas que vai ter que sair da sua vida. Amém? Amém. E por último, relacionamento. E sobretudo, honrar Deus, honrar a sua palavra e o que a palavra de Deus fala a seu respeito. E por último, relacionamento. E no relacionamento, eu não vou falar no quesito relacionamento entre eu e você, nossos amigos, entre a família. Eu vou falar unicamente do relacionamento com Deus. Se você tiver relacionamento com Deus e com sua palavra, a sua vida será transformada. Gálatas 5,16 fala: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quando você andar no Espírito, ter esse relacionamento com o Espírito, ter esse relacionamento com a palavra de Deus, você não vai entrar em determinados lugares, você não vai viver experiências que você não precisa viver, porque o Espírito Santo, ele não vai deixar que situações passem desapercebidas na sua vida. Muitas vezes nós avançamos no sinal vermelho, mas ele avisa. Ele traz aquela luz vermelha, ele traz aquela luz verde. E você precisa estar atento. E só fica atento quem tem conhecimento. E não estou falando de conhecimento teológico, mas do conhecimento prático do dia a dia. Saber quem é Deus, quem Ele é, o que Ele faz e que eu pareço com Ele. Eu tenho que fazer o que Ele faz, eu tenho que voltar ao período. Eu fui criado na época que os pregadores pegavam a Bíblia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. Era tão legal isso. Tem um pregador americano que ele sempre começa as pregações dele, né? O Joey Austin. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Essa é sua escritura. Isso é o que vai transformar a sua vida. Isso é o que vai te levar para os melhores dias da sua vida. 1 Coríntios 2, o verso 15 e 16 fala: porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conhece a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem aqui tem a mente de Cristo? Fala assim: eu tenho a mente de Cristo. Você vai sair daqui hoje renovado para um novo tempo. Eu tenho a mente de Cristo. Porque eu tenho a mente de Cristo, eu faço o que a Bíblia diz que eu faço, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e eu vou andar segundo as Escrituras, eu vou caminhar, eu vou correr para os melhores dias da minha vida, caminhando um caminho que foi trilhado nas Escrituras, para vivermos os melhores dias. E quando eu falo viver os melhores dias, eu falo viver uma vida de paz, viver uma vida de tranquilidade, viver uma vida que você não precisa correr demais e se cansar, mas uma vida que você corre e não se cansa. Qual é a definição de correr e não se cansar? É não ter que refazer um trabalho. É muito ruim refazer um trabalho. É muito ruim eu fazer 200 bolos, esquecer de colocar o fermento e jogar no lixo 200 bolos e ter que fazer de novo. É retrabalho, é hora extra, é material. Só que o bolo é fácil, eu refaço e faço e vendo. Mas existem coisas na nossa vida que não dá para refazer. Falta de sabedoria e excesso de conhecimento humano. Hebreus 3,7 fala: assim, pois, como o Espírito Santo, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a voz, é ouvindo a voz de Deus que você vai correr e vai andar rumo aos melhores dias da sua vida. E sabe o que acontece? O diabo tem aproveitado da tolice do homem. A sabedoria do céu coloca tolice para correr. A tolice ignora a instrução de Deus. Por isso o povo sofre. O povo ficou no deserto mais tempo do que precisava, por causa de tolice. Eles poderiam ter ficado pouco tempo, mas eles ficaram querendo voltar para trás. Eu quero voltar lá para o Egito, eu quero comer aquela sopa de cebola, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu não tolice, mas se eu tenho a mente de Cristo e eu avanço, eu boto o diabo para correr. Tem pessoas vivendo no deserto porque ignoraram a sabedoria.
mas a sabedoria te faz acessar lugares altos e poderosos em Deus. E para finalizar, quem é a sabedoria? Jesus é a sabedoria. E qual é o segredo dessa receita que dá certo? Está em Lucas 2:40. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Se Jesus precisou crescer, se encher de sabedoria e da graça de Deus, imagine eu e você. E Jesus crescia, e ele foi crescendo, e ele foi se desenvolvendo, e a Bíblia fala que Jesus é a sabedoria. Lucas 2:52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O que é que eu e você precisamos para termos uma vida de sucesso? Buscar a sabedoria de Jesus. E vão dizer o seu nome, ele crescia em sabedoria, em conhecimento diante de Deus e dos homens, porque ele teme ao Senhor, ele ama a sua palavra, ele honra a sua palavra, e ele tem relacionamento com Deus. Então que você possa pegar isso para a sua vida e ter uma semana poderosa no nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço por essa palavra, e eu te peço, Senhor, que eu possa crescer, que eu possa me desenvolver na tua palavra, para que eu tenha sabedoria. E eu te peço, Senhor, me dá sabedoria, me dá o teu conhecimento, me dá o teu entendimento, que eu possa, meu Pai, caminhar um caminho rumo à tua vontade para a minha vida, para as nossas vidas. Eu oro pela igreja, e eu te peço, Senhor, que essa palavra ela seja plantada e que ela possa florescer na vida dos meus irmãos, que ela possa dar frutos, e que possamos considerar a tua palavra, sabendo que não é sorte, é sabedoria de Jesus. Amém e graças a Deus.